Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Gente, você que ainda não é inscrito aqui no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. Confirma a sua inscrição aí, daqui a pouco tem live, deixe o seu like também e vamos com tudo. Porque temos assuntos importantes para a gente falar no vídeo de hoje aqui, domingão. Desde já desejo um excelente domingo a todos vocês, Deus abençoe. Deixa eu matar dois assuntos aqui. Assunto Corinthians, por conta do Lucas Piton. Alguns comentários, li alguns comentários ontem. Olha aqui. O Vasco está totalmente em dia com o Corinthians. Não tem nada. O Vasco não tem dívida com o Corinthians. O Vasco tem um parcelamento, assim como o Flamengo também parcelou outros jogadores, Palmeiras parcelou outros jogadores, Corinthians parcelou, Atlético. É normal no mundo do futebol, tá? Você não entende isso? É normal. Se você recebe 100 milhões para fazer investimentos, para você contratar, você não pode torrar 100 milhões em 5 ou 3 jogadores. Não é assim que funciona. Você tem que investir. Você compra um jogador, parcela um outro jogador, parcela também e tudo mais. Atrasou no início do ano por conta de uma administração ruim do Luiz Melo, mas depois o nosso CEO, o novo CEO do Vasco, Lúcio Barbosa, chegou, corrigiu a rota e ponto final. Então, antes de colocar comentários destrutivos, que é o caso de alguns aqui, tenta enxergar o lado positivo. Ontem eu trouxe uma informação tão contundente, cara, tão assim, tão maneira para o torcedor vascaíno, pelo menos esse foi o meu sentimento. Eu parei para apurar, parei para analisar. O Vasco, na próxima temporada, pode ter a maior receita da sua história. Eu estou falando aqui de mais de 700 milhões de reais. Ah, tá contando? Eu estou contando história ou você não sabe fazer conta? 270 milhões da SAF, mais 200 praticamente cotas de TV. Premiações do Campeonato Brasileiro. Premiações de Copa do Brasil. Premiação Campeonato Carioca, bilheteria, venda de jogadores, sócio-torcedor, Vasco TV, que é um desenho, gente, é para todo mundo não, é para só uma meia dúzia, que eles devem querer um desenho, não é possível, sabe? Eu fico incrédulo com algumas questões, questão para você exaltar, para você realmente, pô, legal, o meu clube está construindo uma saúde financeira muito bacana. Tá? Então gravei o vídeo ontem no intuito de mostrar para o torcedor vascaíno que as coisas estão acontecendo. Vem aí, por exemplo, a Crefisa. A Crefisa chega no Vasco junto com o Pedrinho, apoiando o projeto do Pedrinho, reforma e ampliação de São Januário, e o maior patrocínio da história do Vasco também na sua camisa, valorizando ainda mais a nossa camisa. Então, eu acho justo afirmar que essa parte financeira do Vasco, ela está totalmente correta e funcionando muito bem. Não tentem pintar um mundo que não existe. Não tentem diminuir os projetos e as coisas que funcionam nesse momento dentro da nossa instituição. Sabe por quê? Porque parece que algumas pessoas elas querem o mal, literalmente, do Vasco. Né? Profetizaram o Vasco na Série B o ano inteiro. E eu dizendo, o Vasco não cai, o Vasco não cai. Não porque eu sou dono da verdade, só que é aquela certeza que eu tinha no meu coração. E o Vasco não caiu, o Vasco permaneceu. Voltaram aqui para dizer, não, beleza. Muito pelo contrário, voltam para falar gracinha, para diminuir, sabe, a permanência do Vasco. Não exaltam, por exemplo, a campanha do Vasco, principalmente no segundo turno, com o técnico Ramon Dias. Essa é a verdade dos fatos. O Vasco fez um segundo turno de campeão, de Libertadores, de briga na parte de cima da tabela. Essa é que é a grande verdade. Tá? Parceria entre Pedrinho e Alexandre Matos. O Pedrinho é um cara que conhece futebol, vocês sabem disso. É um cara que conhece grandes empresários. E aí, essa aproximação dele com Alexandre Matos tem sido sensacional. Tá? Sensacional. Porque o Pedrinho ajuda, o Pedrinho trabalha em silêncio, o Pedrinho não fica de papagaiada, o Alexandre Matos não fica de papagaiada, são excelentes profissionais,
Vou repetir aqui, o Alexandre Matos chegou no Vasco segunda-feira passada. Em uma semana, o Alexandre Matos foi ao mercado e já contactou vários jogadores, jogadores com proposta na mesa, jogadores com contratos praticamente assinados. Eduardo, por que não anunciou ainda? Existe um mundo de burocracia. Os jogadores que o Vasco está contratando não são jogadores encostados, né? Ah, tá encostado aqui, leva para o Vasco, vê no que vai dar. Não são esses jogadores. Se o Vasco contrata esse tipo de jogador, você vai reclamar. Se o Vasco primeiro, o planejamento está em dia. Eu estou em paz, porque eu sei que o Vasco está sendo conduzido por grandes profissionais. Né? Essa que é a grande verdade. E o Vasco vai fazer excelentes contratações para essa temporada. Não adianta pregar o mal. Não adianta ficar querendo diminuir. Tá? Então, gente, vamos lá. Vamos às informações agora. Léo Ortiz, tá? Vasco tem interesse? Vasco tem interesse e todos os clubes do Campeonato Brasileiro têm, né? Do futebol brasileiro. Existe alguma coisa oficial com o Léo Ortiz? Não. Tá? Com Léo Ortiz, não. Júnior Alonso, esse sim. Houve a proposta do Vasco, o clube russo não aceitou, achou uma proposta baixa, mas o que chama atenção é que o Vasco teria oferecido um contrato para o Júnior Alonso de 5 anos. 5 anos de contrato, um bom salário. Lembrando que o Júnior Alonso é um jogador de 30 anos, zagueiro. Então, assim, não adianta o Vasco subir muito o sarrafo, né? Porque um contrato de 5 anos com o Vasco, com uma boa multa rescisória, você vai preencher aquela lacuna ali no sistema defensivo, porque é um bom zagueiro, trabalhou com o Alexandre Matos, acredito sim na contratação dele, mas o clube russo quer chegar no meio termo. E é assim que começa uma negociação. O Vasco continua a negociação a todo vapor. Agora, o que agradou o jogador foi o salário, que já é muito positivo para a gente, e o tempo de contrato, que já é muito positivo para a gente. O que o Vasco precisa fazer agora é acertar, realmente ajustar os valores e comprar o jogador. Gustavo Scarpa, a mesma coisa. O jogador, ele deu preferência para o Corinthians, deu preferência para não sei quem. Sabe por que a preferência do Gustavo Scarpa é do Vasco? Primeiro, porque é muito amigo e confia no trabalho do Alexandre Matos. Por isso que eu falei aqui, Alexandre Matos será muito importante nesse processo de reconstrução do Vasco. Tá? Então, a preferência desse jogador, desse atleta de meio campo, entre outros jogadores também, que vão acertar com o Vasco, é o Vasco. Então, vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Fernando, não tem nada oficial. Tá? Existe o interesse do atleta, porque torce para o Vasco, fez carreira na Espanha, é bom jogador, mas não tem nada. Não adianta ficar desenhando, Advíncula, não sei quem. Gente, não tem nada disso. E não tem aqui que ficar contando história. Se os outros contam história, se alguma galera vai para outros canais e fica ouvindo lorotinha, é mentira, pô. Eu vou falar aqui o que eu tô apurando, pô. Eu tô apurando, trazendo para vocês aqui diariamente no canal, pô. Entendeu? Então, não tem nada ainda, tá? Alan, o Vasco tem interesse no volante Alan. O Alanzinho, esse que passou pelo Vasco, formado no Vasco, base do Vasco, volante do Vasco, jogador de qualidade, saída de bola. Só que você demora para apurar. Não tem nomes para você sair, vou espancar um monte de nomes aqui. Não tem, pô. Os que vazaram, a gente fala aqui quase que diariamente nesses caras. E conversa com as pessoas também, apurando as informações. Sabe? Então, o Vasco tem interesse no Alan. O Fernando é uma situação que ele é vascaíno, né, que ele gosta do Vasco, como vocês sabem, mas que não tem nada. O Alisson foi uma informação do Chico Garcia, né, que o jornalista trabalha junto com o Denilson, que o Vasco teria interesse nele. Hoje ele atua como volante, lá atrás no Vasco ele chegou então na época como atacante, né, ele era do Cruzeiro, pertencia ao Cruzeiro, e enfim. Depois o Vasco devolveu para o Cruzeiro, ele ficou apenas no banco, fez alguns gols no Campeonato Carioca, mas foi muito pouco, era muito novo na época, né, que ele jogou no Vasco, e agora o Vasco tenta, entre aspas, um retorno desse atleta. Então, é isso. E uma coisa aqui, eu quero deixar bem claro para você. O Alexandre Matos, tá? Só para você entender, ele recebeu o sinal verde para contratar. Está liberado para contratar. É claro que existe aquela questão, vou apresentar esse jogador A,
jogador B, jogador C, para 777. A 777 é quem assina o cheque, é quem assina embaixo. Não adianta ficar de mais. Sabe? E daí tem o Ramon Dias também, você tem que consultar o treinador. O que você acha desse atleta aqui? Vai agregar? Vai ajudar? Não, não vai. Vai. Então pode negociar. É assim que funciona. Existe um processo. E a informação que eu tenho é que esses processos, eles andaram bastante. E ainda nessa semana, dentro dessa semana, acredito que antes do Natal, o Vasco vai anunciar alguns nomes. Daqui a pouco tem live. Daqui a pouco tem vídeo novo. Então se inscreve aqui embaixo e deixa o like. É isso. Um beijo no coração, um excelente domingo e saudações vascaínas.